Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Hum, Certo. Ontem a gente conversou muito sobre que sucesso é agendado e planejado. Então, de fato, cada check diário que você dá na sua agenda e você dá um voto aí no futuro que você deseja viver, vocês foram desafiados ontem a escolher a agenda, escolher o método que vocês vão executar nesse ano de 2026. É o calendário do iPhone? É o Google Agenda? É a agenda física, o planner? Gente, nós vamos ter agora no mês de janeiro, né? Tirando essa semana, né? Tirando não, incluindo essa semana, porque nós temos mais 4 dias úteis nessa semana e mais o sábado. Semana que vem nós temos o dia 19 ao dia 23, mais o sábado, dia 24. Depois nós temos o dia 26 a 30, mais o sábado, dia 31. Como que estão os seus compromissos? Um profissional, ele não começa só a semana sabendo exatamente o que ele vai fazer, mas o mês, ele começa o mês sabendo quantas viagens ele vai fazer, quantidade de horas de prospecção, quantas apresentações da oportunidade estão previstas para aquele mês, quantos eventos ele vai participar, quanto de presença, né? Quanto de presença ele vai ter em eventos de networking, tudo que vai gerar um movimento, um plantio, especialmente nesse início de ano. Então, não é só deixar a agenda da semana programada. Quando você consegue preencher esses compromissos, você consegue ter uma previsibilidade. Lembra de algo que a gente conversou ontem? Que sua agenda, ela revela a sua identidade. Ela revela, de fato, quem você é, certo? Porque é o que você está fazendo. Sua agenda revela quem você é, porque é de fato os compromissos, né, e o que você está fazendo que vão moldar ali de fato quem hoje você é. E a gente compartilhou ali os 14 passos cruciais que não podem faltar na sua agenda. Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês hoje e vai ter desafio, e é importante que vocês absorvam e coloquem esses desafios em prática, porque é essencial para que você impulsione seu negócio, para que você faça valer a pena estar acordando tão cedo, certo? Então só vai fazer sentido se você colocar isso aqui na prática, tá bom? Todo mundo vai receber essa agenda completa, é algo que eu coloquei, que é algo didático, tá bom? É algo didático para você entender o que precisa ser feito. É óbvio que muitas pessoas fazem tempo parcial, então eu quero ajudar vocês também a identificar. Mayara, são 14 atividades. Me ajuda a identificar o que de fato não pode faltar nessa agenda. Eu tô fazendo esse negócio em tempo parcial, daqui a pouco vai acabar o acorde e eu tô indo para o meu trabalho. Ótimo, eu vou conseguir aqui hoje e amanhã te indicar aí as atividades que são mais cruciais dentro dessas 14 para você que faz em tempo parcial. Para você que faz em tempo total, esse aqui tem que estar na sua agenda. Entendeu? E tem que ser duplicado para a agenda dos seus liderados. Tem que estar muito claro que todas essas atividades precisam estar acontecendo semanalmente. Então, se eu sei quais são as atividades, eu tenho uma previsibilidade para toda a minha semana, para todo o meu mês, certo? Para todo o meu trimestre. Que tal se agendar todos os seus compromissos do trimestre? Eu fiz isso. Tá bom? Eu tenho entrega com vocês até no final de março. Eu tenho toda a minha agenda programada do mês de janeiro, fevereiro e março. Quantas mentorias eu vou fazer, os dias que essas mentorias já estão agendados, os dias do acorde com a triplo, os dias de planejamento, tá tudo, os dias que eu tenho que organizar evento, tá tudo, os dias que eu tenho que viajar a trabalho, não a lazer, a trabalho, então tá tudo organizado no meu primeiro trimestre. Eu já sei quais as metas que eu tenho de avanço, eu já sei as metas que eu tenho para diretos meus de avanço deles. Então tá tudo certo, organizado nesse primeiro trimestre. Eu quero dar essa instrução para vocês também. Já que nós estamos falando de agenda, organiza sua agenda. Gente, isso traz paz. Traz paz. Você não fica, tipo, reagindo. O que que eu vou fazer semana que vem? O que que eu vou fazer mês que vem? Não, aproveita esse início de ano para organizar por trimestre. Organiza aí, ó, quantas viagens vão ser feitas, quanto de prospecção. Quanto de prospecção? Ah,
Esse mês de janeiro eu prospectei 1 hora por dia durante 5 dias. Então, 5 vezes 4, eu fiz 20 horas de prospecção esse mês. Maravilha! Ano passado você não prospectou ninguém. Então já tá, começou bem. Ano passado você não dedicou 30 minutos por dia, 10 minutos. Então, quanto de prospecção você vai fazer no mês? Quantos eventos presenciais aos sábados? Não, esse mês, 4 sábados, eu tava na academia, eu tava em grupo de corrida, eu tava no salão, eu tava no movimento, porque eu, eu vou trabalhar aos sábados. Eu vou promover esse desequilíbrio na minha vida, porque eu sei que o sábado é importante, é um dia que as pessoas têm mais tempo para me ouvir, é um dia que eu vou expandir a minha rede de contatos. Então, no sábado eu vou fazer evento presencial. Faltou aqui, tá? O meu designer não colocou, mas geralmente eu fecho o sábado aqui, ó. Esse momento de prospecção é um momento que você tá num evento presencial, você tá fazendo networking, você tá conhecendo pessoas. Sábado as pessoas estão com mais tempo. Você tá fazendo uma classe, um café essencial para falar de óleos essenciais e negócios do Terra. As pessoas estão com tempo mais disponível aos sábados. Então, sábado é dia de você, de fato, colocar aí em prática essas atividades. Aí, olha só, vocês não estão vendo? Tá. A Camila falou que não. Vocês estão vendo a minha agenda? Eu estou compartilhando tela. Não, tudo bem. Eu não tá aparecendo na mesma, não, porque eu coloquei para lateral aqui, tá bom? Mas vamos lá. Tirem print, eu vou compartilhar com vocês. Eu só vou dar uma ajustada aqui no sábado, mas essas são as atividades que tem que estar muito claro, não só para você, gente, para sua equipe. Método de duplicação, sua equipe sabe exatamente como começa a semana, como termina. Ela tem planejado os próximos 3 meses, ela sabe onde ela vai chegar no final desses 3 meses. Ela sabe a meta dela semanal, a meta diária, a meta do mês. Você fez uma previsibilidade de acordo com as horas que ela tem de trabalho. Então, a agenda e agenda preenchida com que de fato dá resultado gera até mesmo previsibilidade de renda, certo? Porque você consegue cada vez mais ser intuitivo no que de fato gera renda, certo? É óbvio que aqui nessa agenda hoje a gente tem atividades aqui que não geram renda de forma direta. Atividades geradoras de renda são atividades que fazem renda de forma direta, certo? Vamos falar de algumas aqui. O acorde quadriplo é uma atividade geradora de renda? Fala no chat para mim assim, ó, não, não é. Não é uma atividade geradora de renda. Por quê? Porque não está te ajudando a gerar renda diretamente, mas está trabalhando sua mentalidade, você está recebendo ferramentas, você está recebendo estratégia. Ontem, algumas pessoas falaram, Mayara, você é meu peppermint. Mayara, a gente não pode ficar sem acorde. Aí eu falei, olha, a gente não pode ser líder motivacional, que só por motivação, certo? Alguém ali te impulsionando que você age. Você precisa ser um líder ativacional, certo? Então, o acorde quadriplo é uma ferramenta fundamental para te impulsionar, mas ele não gera renda diretamente. Usar os produtos ou estudar sobre os produtos é importante? Importantíssimo. Você precisa ser produto do produto, mas isso não gera renda direto. Então, também não é uma atividade geradora de renda. Já eu vou explicar para vocês por que que eu estou explicando aqui o que que gera renda, o que que não gera renda. Fazer meu devocional, os meus rotineiros, preencher a minha planilha ali de frequência vibracional, fazer os exercícios de visualização, audição, sinestesia com muita emoção, é atividade geradora de renda? Não, não. Mas é algo determinante para aumentar a sua frequência vibracional, para que você haja de forma magnética, assertiva, persuasiva. Entregar a sua agenda para Deus ali diariamente, para ele conhecer de fato o que está agendado, pedir para ele abençoar seus esforços, te dar, pedir para ele te ajudar a desenvolver habilidades que você não tem ainda, é atividade geradora de renda? Também não. Mas é algo fundamental para você começar o seu dia de forma intencional e conseguir
de fato, performar nas atividades que geram renda, certo? Mentorias com líderes estratégicos é uma atividade geradora de renda? Sim, sim. Porque agora você está sentando de fato com alguém da sua organização e você vai passar a visão, você vai passar a estratégia, você vai ajudar essa pessoa a organizar a agenda dela, você vai ser empático com as necessidades dela, você vai ativar essa pessoa, você vai ampliar a visão de futuro dela. Essa pessoa vai sair da sua presença animado, feliz, disposto a executar, porque você é esse líder que ativa essa liderança sua. Você começa essa mentoria com uma visão clara e esse líder, ele fica não só entusiasmado a agir, mas determinado a ir em busca dos sonhos, porque você claramente está se comprometendo com os sonhos dele. E você está colocando isso no coração dele. Então, isso é uma atividade que gera renda. Autorregulação. 10 por 10, planejar o seu dia de fato com as atividades que geram renda, enviar para sua linha ascendente, sua linha descendente, se comprometer com essas atividades, dar check diário, já vocês vão entender um pouco melhor. É uma atividade geradora de renda? Sim ou não? Autorregulação é uma atividade geradora de renda? Sim, total, 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 porque quem não regula não avança. Guarda isso para vocês. Quem não regula, eu tô falando para vocês que eu, Maiara, não só bati por Snatch Line, mas eu consolidei o meu ranking. 4 anos Presidential Diamond. Isso dá uns milhões de reais. Mais o segundo ID, fazendo mais de 200 mil de volume em momentos determinantes de levar o meu negócio para um próximo nível. Isso é o caso de todos vocês. Eu quero acreditar que todo mundo que está acordando 6 horas da manhã, alguns lugares do Brasil aí tendo que acordar 4, 5 horas da manhã, porque por causa da diferença de horário aí, eu quero acreditar que vocês ainda não estão no lugar que vocês gostariam de estar. Então precisa regular. Precisa regular. Não tem dessa. Precisa agendar os compromissos do dia. No final do dia precisa dar check. E precisa mostrar para sua linha descendente, especialmente, que você está no game, que você está no campo de batalha. É assim que você impulsiona, é assim que você inspira a sua organização. E você está trabalhando sua autoconfiança, a sua capacidade de restaurar que você pode mais, que você pode fazer mais, que você é imparável. Imagina só, todo dia check, 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 check diário. Mas era prospecção, check. Apresentação, check. Mentoria com líder, check, fiz. Isso vai gerando autoconfiança. Isso faz com que você ganhe ritmo de trabalho, que é uma das coisas mais difíceis de conquistar nesse negócio. Ritmo de trabalho. Você tá num ritmo, você olha pra pessoa assim e fala assim: caraca, é um furacão. Tá trabalhando demais, tá na estrada, tá rodando, tá prospectando, tá colocando líder novo, tá comemorando classificação de líder novo, tá num evento, tá bem posicionado no Instagram, tá animado. Você vê que a pessoa tá diferente. Tá autorregulando, tá autorregulando. Procura saber. Pega uma pessoa que você admira em ritmo de construção. Procura entender a agenda dela. Procura entender como ela começa o dia. Procura entender o volume de prospecção que ela faz. Como ela tá engajada com o time dela. Tem erro. Uma das primeiras coisas que ela tá fazendo, ela tá regulando. Tá prospectando. Tá vendendo. Tá fazendo call com a equipe. Tá o tempo todo engajado com essa equipe. Faz incentivo e cria programa para a equipe. E a equipe tá animada porque esse líder ele é criativo. Ela traz programas novos para engajar a organização, engajar o cliente preferencial. E ela está regulando a pontuação que está entrando diariamente, ela está atenta no escritório virtual, onde pode ter falha, porque ela não vai deixar para olhar isso no final do mês, porque no final do mês, meu amigo, PV custa caro. É durante todos os dias. Todos os dias. Especialmente de segunda a sexta-feira, a gente não tem outro caminho.
Você não pode se perder nisso aqui. Você não pode se perder nisso aqui. Qual o momento que você tem na sua semana para reativar? Qual o momento que você tem na semana para apresentar? São horários fixos que você tem para apresentação? Sua equipe sabe que ela pode contar com você, especialmente se você tem líderes novos. Eles precisam de ajuda para apresentar. Você também não sabia no seu começo. Você nem tinha resultado. Entendeu? Então, assim, ó, esse líder pode contar com você para um fechamento de um novo líder. Você está disponibilizando a agenda para ele? Como que tá? Então, nós vamos conversar sobre todas essas as atividades. Ontem a gente já conversou sobre devocional e a gente parou aqui, ó, na ferramenta de frequência vibracional. A gente conversou muito na semana passada sobre o preenchamento da frequência vibracional. Como que tá aí as notas? Dia 5 de fevereiro, nós vamos somar as notas. Nós vamos dedicar um tempinho no acorde para somar as suas notas do mês de janeiro. Como que foi a sua rotina de aumento de frequência vibracional? Certo? Depois do seu devocional, então, é o momento de você estar ali focado nos seus rotineiros. O que que precisa ser feito? O que que tinha lá na planilha, o que que tinha lá na, na planilha de rotina de frequência vibracional? Eu estou preenchendo, você pode preencher no fechamento do seu dia ou no outro dia bem cedo. Eu estou, por questões estratégicas aqui de casa e rotina, eu, antes de entrar no acorde, eu sempre estou preenchendo o meu dia anterior. Entendeu? Então fica fresco na memória, certo? Então, como que tá, especialmente o emocional positivo, que foi o que eu conversei muito com vocês. Como que tá o emocional positivo? Como que tá as narrativas? Esse é o momento da sua agenda que, ó, 5:30 da manhã, depois do seu devocional, é o momento que você vai fazer as narrativas. Você não criou narrativas para cada área da sua vida, ela não tá linda em lugar estratégico aí? Então, é o momento que você vai narrar com voz firme, com emoção. Inala esse óleo essencial, já tomou o pré-treino, live shot, animado, narrando. Gente, narrativas bem narradas colapsam uma realidade. Então, quanto mais você fizer, lembra, mais você tá narrando coisas positivas e gerando novas crenças. Cada vez mais o seu padrão mental, né, a sua fotografia mental, o seu pensamento tá ficando mais robusto. E essa narrativa que você está produzindo por área da vida vai se tornar cada vez mais real, tá bom? Então, como que tá a visão positiva de futuro? Que é o seu quadro dos sonhos? Tá procrastinando até hoje, meu amigo? Gente, tem gente que procrastina elaborar o quadro dos sonhos. Tá se sabotando até para elaborar seu quadro dos sonhos, nem tá num lugar visível para você ainda. Como que tá a sua capacidade de se auto-profetizar na sua vida, na sua organização, na sua saúde, na sua equipe, na sua espiritualidade? Gratidão, tá começando o dia com gratidão? Como que estão as afirmações? Gente, isso aqui é meia hora você faz. É antes de entrar no acorde. Meia hora. Afirmações, como que tá a questão da validação, o abraço, a atenção plena. Então, leitura, oração, perguntas para Deus, isso entra no devocional, tá bom? Mas eu tô usando muito o momento aqui, ó. Terminei de fazer, já preencho. Mas vocês podem fazer no fechamento do dia. O que não pode faltar é essa rotina, especialmente do emocional positivo, antes de você ir para o campo de batalha, antes de você começar a executar as atividades do seu dia. Disciplina emocional vem antes da disciplina operacional. Por isso que eu tô falando para você focar no emocional positivo. Ali, ó, na tabela da frequência vibracional, o emocional positivo não pode ter falha, certo? Você muda seu estado emocional e o comportamento acompanha. Lembra, comportamento, você vai ter que executar a agenda. Tem coisas importantíssimas para você executar nesse dia, tá bom? Estado, emoção, ação, resultado. Às vezes você tá numa frequência baixa, seu problema, você tá começando o dia arrastado. E aí você começa o dia fazendo as ferramentas, fazendo o que precisa ser feito, você pode ter certeza que seu dia vai
Terminar diferente. Ontem eu conversei com algumas pessoas que estão fazendo acorde e que estão colocando as ferramentas em prática numa área totalmente diferente. Começar o dia de forma intencional. Então, lembre-se, emocional positivo tem que ser uma prioridade no início do dia de vocês, tá bom? Rotinas que vão regular a visão, adição e sinestesia, leitura, afirmações, visualizações, áudios. Você não performa acima da sua frequência vibracional, certo? O que que você consome logo ao acordar? Seu estado interno ajuda ou atrapalha seus resultados? Então, isso aqui é muito importante, só trazer um gancho do que a gente viveu na semana passada e você tem esse compromisso no seu dia, agendado de frequência vibracional, mas visão, né? Os rotineiros aí de visão, audição e sinestesia, tá bom? Visão, o que você tá vendo durante essas afirmações, essas narrativas, a sua audição, você tem que falar. Não é ler com o olho a sua narrativa, é ler com voz firme, enérgica, magnética, tá bom? E aí você vai produzir sensações aí no seu corpo. É importante que você faça isso com muita energia. Deixa eu te falar, sua família não precisa entender nada. Às vezes você vai estar lá falando com tanta energia, eles não vão entender nada, entendeu? Mas aí você explica pro seu filho, pro seu esposo, ou para quem não tá entendendo que isso é parte do processo para sua família, vocês juntos viverem os sonhos que vocês agendaram, tá bom? É importante então que a gente sempre use os produtos, certo? Logo na sequência ali eu vou usar os produtos. Mayara, que produto? Gente, tá em vermelho aí, ó, o Life Shot. Life Shot é um excelente produto para você começar o seu dia, certo? Não, Mayara, eu começo com o meu shot. Esse é Mayara, tá? Eu tô trabalhando tanto nessas ferramentas, enfim, tem tantas coisas acontecendo, tô me preparando para minha meia maratona, tem muitas coisas acontecendo, muitas viagens no meu percurso, muitas reuniões com o corporativo, muitas coisas acontecendo. E eu falei, gente, eu não posso adoecer. Então, de manhã eu tô fazendo um boom de shot, sabe? Então, assim, tô usando meu morning shot, e aí eu coloco copaíba, eu coloco cúrcuma, então eu vou colocar melaleuca, eu vou fazer tipo um flow mesmo, tô fazendo pra dar um boom na minha imunidade nesse momento específico, certo? Então, eu tô protegendo, tô tomando até vitamina C, gente. Se não posso adoecer. Mas, enfim, a gente precisa usar os produtos. Gente, começar o dia com as afirmações, inalando um elevation, que delícia, é o que eu tenho feito, né? Lendo meu caderno de gratidão, que eu tô colocando agora com elevation, é muito legal, porque a gente associa, né, o aroma àquela atividade. Então, é importante que vocês comecem o dia usando os produtos, porque, gente, quanto mais você usa e vive experiências de impacto, mais aumenta a sua crença. Você tem que pensar sobre isso, tá bom? Crença, ela é construída por narrativas, então verbal ou não verbal e por experiências, certo? Sua crença no produto, ela vai aumentar à medida que você usa, à medida que você ouve pessoas falando sobre os óleos essenciais, à medida que você proporciona experiências, certo? E essas pessoas dão um relato. Você foi lá e deu uma amostra super estratégica, está lá fazendo um recrutamento, você deu uma amostra super estratégica, e aquela pessoa é uma 7. É uma 7, ela tá assim, ó, na sua lista de contato, ela é uma 7, ela viveu uma experiência com o hortelã-pimenta, ela conseguiu tratar a dor de cabeça dela. Você foi lá e deu uma amostra de hortelã-pimenta e uma de Deep Blue, ela passou nas têmporas. E o Deep Blue com hortelã-pimenta tirou a enxaqueca dela com a mão e ela tá apaixonada nesse produto. Gente, quando essa pessoa vem dar o relato pra você, é um tipo de narrativa. Tá construindo crença em você. Crenças. Crenças de que você vai recrutar proporcionando cada vez mais experiências e crença nesse produto. Então, assim, gente, na verdade, a gente precisa aprender a construir crenças no negócio. Eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês tem crenças fortíssimas com o produto. Fortíssimas. Se não tem ainda, precisa ter. Porque isso aqui é base de um líder que avança e permanece. Isso aqui é base de um líder que avança e permanece. Tem que ter crença no produto. Como que tá? Eu sei que você tem. Mas como que tá a sua organização? Sua organização, você precisa de 12 elites com crenças fortes no produto, compartilhando com coragem. Precisa ser diamante. Gente, um elite apaixonado, ele levanta 3.000 pontos. Levanta.
Então, se seu elite que está na sua organização ainda não está compartilhando, não está levantando 3.000 pontos, pode ser que a crença dele ainda tenha uma falha. Como que você vai fazer para estruturar a crença desse elite, desse executivo, para que ele compartilhe mais, para que ele venda mais, para que ele faça mais evento? Porque a sua, às vezes você tá falando assim, ó, não, a minha tá. Eu tenho uma crença inabalável no produto. Eu não quero saber de você, meu amigo, eu quero saber do seu time. Eu quero saber do seu time, que é realmente o que importa. A sua obrigação. Você tem que saber de sua organização, é seu time. Não é olhar para você, é olhar para baixo, olhar para sua organização. Como esse time está usando os produtos, como esse time está compartilhando, é para baixo, tá bom? Vivência diária dos produtos. Os seus líderes estão usando realmente diariamente? A autoridade vem da experiência, não do discurso. Acabei de falar sobre isso. Você usa os produtos como líder, como uma pessoa realmente que está bem posicionado, que está mostrando para sua audiência o uso desse produto diariamente, especialmente se você está em período de construção, meu amigo. Todo dia você tem que mostrar óleo essencial. Todo dia você está em período de construção, todo dia. Seja para recrutar, seja para ativar seu time para que eles usem. Como que está o uso do colágeno na sua equipe? As pessoas são apaixonadas pelo colágeno. Elas têm crença forte, elas compartilham que o nosso colágeno é o melhor do mercado, indiscutivelmente. Sua rotina hoje comunica coerência, especialmente se você está em período de construção. Construção. Tem que mostrar todo dia. Se você está em construção, se você ainda não chegou no lugar que você quer chegar, você precisa comunicar coerência na sua rotina. Todo mundo aqui precisa de um elite. Todo mundo aqui precisa de um cliente apaixonado, certo? Isso vai. Todo mundo aqui precisa de um construtor ideal, um construtor assertivo que vai mudar seu negócio. E ele ver ali, você aumentar o nível de consciência da sua audiência com o produto também, é importante, porque é uma das bases. A pessoa está te olhando ali para negócios, mas ela tem que entender qual é o grande holofote, ela tem que entender qual que é a taxa de retenção desse produto. Às vezes, gente, vocês precisam ser criativos. Às vezes você está apresentando o produto, né? Às vezes está vivendo ali uma experiência com, sei lá, colocando colágeno ali, com seu mixer. Começa a falar da taxa de retenção. Começa a falar o tanto de colágeno que sua rede vende. Começa a postar depoimentos de quantas pessoas são apaixonadas e fala que você é muito grato por você fazer parte de uma empresa que tem 68% de taxa de retenção. E esse produto de uso diário, mostra o colágeno, faz parte disso. Pronto, você está falando do produto e ainda ativando a sua audiência para algo do plano de carreira, que é a taxa de retenção de 68%. E aí você tá lá no seu escritório virtual, e aí você abre, você fala: caraca, meu negócio já tá em 3 países. 3 países, eu tenho um negócio global, mostra. Nossa, muito legal. Tô aqui fazendo em tempo parcial. Mostra que você tá em tempo parcial. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Eu fiz isso infinitas vezes. Infinitas. Mostrando para as pessoas que eu estava construindo em tempo parcial. Que estava aqui, ó, tô aqui no intervalo de uma aula para outra, com o líder, preparando um protocolo, mas eu tô fazendo do terra. Tô fazendo do terra e tô aumentando o nível da minha audiência de que é possível fazer em tempo parcial. Esse é uma das grandes maravilhas do nosso plano de carreira. Existe uma página inteira lá no seu plano de carreira abordando tempo parcial. E você não tá vendendo isso na sua rede social. Usa o produto para pegar um gancho do negócio e vai para cima. Seja criativo. Você tem que apresentar os planos todos os dias no seu Instagram por pílulas de forma criativa, usando o produto. Usando o produto para falar de alguma ponte do seu negócio. Seu escritório virtual apresenta os países que tem seu negócio. Mostra aqui, ó, meu negócio está em tantos países. Maravilhoso. Você que ainda não faz parte, você pode ter negócio em qualquer lugar dos mais de 100 países que a Doterra está presente. Tá entendendo? Tá usando o Stronger no seu filho, sua filha? Fala do negócio. Fala que você tá preparando sua filha para ir para escola, mas depois que você deixar ela na escola, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, mas você tem essa liberdade hoje de levar sua filha na escola.
porque você empreende nesse modelo de negócio, ou seja, estou falando de mais uma vantagem do plano de carreira mostrando o produto. Usa o produto, fala sobre. Gente, eu fiz isso infinitas vezes. Infinitas. Certo? Sua rotina comunica coerência. É sobre isso que eu tô querendo compartilhar com vocês. Tá bom? Beleza, depois que eu usei os produtos ali de manhã, eu dei outras dicas para vocês aqui de como que vocês podem fazer isso, especialmente com posicionamento forte no negócio, nas redes sociais. Eu vejo poucas pessoas posicionando muito forte pro negócio nas redes sociais. Eu, se você pegar lá 2021, 2020, todo meu período até ser triple, vai lá, rola meu Instagram, vê como que é esse feed. Vai lá. Eu recrutei muita gente, me posicionando pro negócio, me posicionando para a oportunidade de empreender. Muitas pessoas hoje que faz parte do meu time, diamantes e acima, tiveram o meu Instagram como uma forma também de ativar a crença dessas pessoas para esse negócio, porque eu sempre fui muito bem posicionada. Muito bem posicionada. Muito bem. Você precisa se posicionar para o negócio. Você precisa de parceiro de negócio para requalificar. Você precisa de parceiro de negócio para voltar a faturar o que você já faturou um dia e não está faturando mais. Você precisa de parceiro de negócios. Mas qualquer contato que você faz com essa pessoa, a primeira coisa que ela vai cair é no seu Instagram. Ela precisa de você bem posicionado para o negócio do Terra. Seja criativo. Seja criativo, independente do que você aborde. Né, ah, Mayara, eu gosto de falar de saúde e bem-estar, meu Instagram é mais voltado para mães. Sei, seja criativo. Você começou a treinar agora, mostra essa rotina. Seja interessante. Junto com essa persona interessante, um posicionamento forte do que você faz todos os dias. Todos os dias. E aí você tem que acordar com a triplo. Acordar com a triplo. Porque aqui é um ambiente de visão, de mentalidade, de decisão. Aqui você vai começar seu dia com visão e vai executar com clareza, porque você está tendo ferramentas. Eu estou sendo muito bem clara do que precisa ser feito. O que muda no seu dia quando você faz o acorde? O que muda no seu dia quando você aplica as ferramentas? O que muda no seu dia quando você narra, profetiza coisas na sua vida? Você começa o dia liderando ou reagindo? Parabéns por estar no acorde com a triplo. Porque aqui é um ambiente que você está tendo mais visão, não só estratégia, mais visão, e eu tô te ativando, sei, pro seu campo de batalha, tá bom? Vamos lá. Agora, antes de passar para a parte de mentoria com líderes estratégicos, nós vamos falar de autorregulação para a gente fechar hoje e amanhã a gente vai entrar nesse tema que eu sei que vocês amam, certo? No último módulo, lá em março, na última semana, nós vamos ter uma semana inteira falando sobre liderança. Então, aqui, nessa parte de mentoria com líderes estratégicos, que é uma parte que você senta com o líder estratégico, independente do que está acontecendo. Então, por exemplo, esse líder pode não estar requalificando, esse líder pode estar paralisado, esse líder pode estar com dificuldade, algum ruído na crença dele para a oportunidade. Então, eu quero ensinar vocês a terem reuniões, mentorias estratégicas assertivas, certo? É óbvio que não existe uma receita de bolo, porque cada realidade é uma, cada histórico, né, desse líder é uma, cada vivência é uma, mas eu quero dar alguns insights para vocês do que precisa ser realizado nessas mentorias com líderes estratégicos, que é algo que vocês têm muitas dúvidas, certo? Que basicamente é a parte de liderar. E liderar, existe óbvio que existe princípios de liderança. Existe alguns conceitos de liderança, mas não é uma ciência exata, exata de que existe uma super fórmula para você ativar seu líder. Se fosse assim, gente, todo mundo era Presidential Diamond, né? Que você conseguir liderar 6 pessoas e ela faturar mais de 20 mil reais, você é presidente.
Você é presidente, mas existem raízes mais profundas, existem crenças instauradas na cabeça desse líder, existe um histórico. Então, é importante você estar aprendendo aqui no acorde. Especialmente sobre reprogramação, por que que ele está agindo dessa forma. Então, você está aprendendo aqui no acorde e eu quero te dar mais ferramentas para você ser cada vez mais assertivos nesses momentos. Mas hoje nós vamos terminar o acorde com a triplo falando sobre autorregulação. Beleza, gente, é o seguinte. Vocês sabem que eu fiquei perdida no meu negócio por 1 ano e 3 meses, né? Tipo, eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu tinha ido em Utah em setembro de 2019 e teve a convenção e depois teve um momento de, tipo, um leadership pós, um evento de liderança pós-convenção. Era isso. Não era um leadership, era um evento de liderança pós-convenção. E o evento era todo em inglês e eu tava com a minha amiga, que inclusive eu vou viajar com ela agora, essa semana. A minha best, assim, a gente é muito amiga e ela fez parte de todo esse processo. E assim, para o meu nível de inglês não era tal, e não tinha tradução, tá bom? Era um evento bem específico para os americanos ali. E isso era 2019. E a Andressa falou, Mayara, amiga, eu vou com você, eu vou fazer a tradução. E eu lembro exatamente, eu tenho as fotos, gente, amanhã eu posso trazer para você. Lembro exatamente onde eu sentei, do lado da Andressa, ela com um caderno e ela anotando tudo, tudo, tudo que Alice Serve estava compartilhando no palco daquele evento, tudo em inglês. Eu lembro exatamente, os slides eram vermelhos, ela movimentava de um lado para o outro, muito firme, muito forte. E uma das coisas que ela compartilhou muito forte, ela trouxe, né, o método dela de duplicação naquele momento, e ela trouxe a autorregulação. Essa capacidade do líder se regular diariamente e não abrir espaço para procrastinar ou racionalizar. Nesse primeiro momento, eu tive acesso a isso, gente. Eu tava lá no palco. Ela tava lá no palco. Eu tava muito distante, com a Andressa do lado, anotando tudo. E eu olhando o que que a Andressa tava anotando e perguntando para ela o que que tava acontecendo, com uma sede de conhecimento, uma sede de ferramentas, porque eu queria muito e eu não sabia o que fazer. Eu fui a única brasileira que não foi reconhecida no palco. Então, assim, imagina só, quem já foi para Utah, eu fui a única brasileira que não foi reconhecida, porque eu tinha o título de Premier, mas eu estava ali naquele momento não estava conseguindo requalificar, certo? Eu não estava conseguindo requalificar um elite naquele momento. Era essa a minha situação. Combinou com bem no mês da desistência do meu apply, então foi um momento muito, muito desafiador para mim. Mas eu tive acesso a primeira vez a isso, voltei para o Brasil em setembro de 2019. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, o ano virou e eu ainda não tinha rompido, eu ainda não tinha conseguido é, avançar de classificação, enfim. Foi um final de ano muito desafiador, mas eu sou muito grata por falar isso, né? Eu nunca pensei em desistir dentro desse processo, nunca. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça desistir. Eu só não sabia como fazer, mas eu tinha uma visão do que eu queria ser. Eu só tava com sede das ferramentas. Gente, imagina você não requalificando e você ir para o lutar de tanto desejo de se conectar, de estar nesse ambiente. Eu nem sabia que aquilo estava moldando as minhas crenças, né? Que eu estava conseguindo me identificar com uma pessoa para eu conseguir aplicar a visão e o conhecimento dela. Eu nem sabia. Eu sabia que era importante eu ir, mas eu não tinha noção como vocês estão tendo agora dentro do acorde. Beleza, o ano virou. E dentro dessa virada, coincidiu com a ida do Rob, que é o irmão do meu upline, para Praga. Ele foi para Praga. Nessa ida para Praga, era um retiro de liderança na casa, né, no castelo da Alice lá em Praga. O Rob, meu upline, né, hoje, né, que tem meu cadastrador, irmão do meu cadastrador, ele estava passando por muitos desafios dentro do negócio dele também, e ele estava a um ponto de voltar para os Estados Unidos, porque de fato ele estava prestes a desistir da Terra, que as coisas não estavam acontecendo mais para ele. E nesse evento, era um evento da Alice, e era a última esperança dele. Olha só, gente, tanto que as nossas decisões, elas impactam gerações.
Imagina se o Rob tivesse desistido naquele momento. Eu não sei responder essa pergunta. Será que eu tinha encontrado algum ponto, meu ponto para romper, ou não tinha? Eu fico muito pensativa, mas essa ida dele, quando eu começo a refletir sobre essas coisas, mas essa ida dele foi fundamental, porque lá ele conheceu de fato a Alice. Olha só, eu já tinha conhecido ela lá em Utah, beleza, gerei uma conexão, virei fã, mas sabia o Instagram dela ali, mas não tinha muito acesso, certo? E aí o Rob vai para Praga, conhece ela, e essa mulher adota Rob como um filho, de fato, um filho ali. E ele fazia parte da organização, ele faz parte da organização dela, mas na profundidade. É algo que não é vantajoso para ela do ponto de vista de negócios. E ela adota ele. E o Rob volta de Praga muito entusiasmado, como eu nunca tinha visto, e muito animado. E ele fala: Mayara, agora nós vamos fazer autorregulação, nós vamos fazer o 10 por 10. A Alice tá fazendo comigo e eu vou fazer com você. Só que nessa, gente, isso foi uma reunião que eu tive com ele em janeiro. Foi num café aqui em Goiânia. Inclusive, o Jader e a Mari estavam nessa reunião. Então, ele traz a apostila dela, ele traz o método de duplicação e ele traz também o 10 por 10, que foi algo assim revolucionário na minha carreira. Então, no período que o Rob estava com ela, ele começou a aplicar o 10 por 10 de forma consistente. E ele começou a duplicar isso para mim também. E eu tinha que fazer com ele também todos os dias. Imagina só, gente, eu tava perdida e de repente o americano olha para mim lá no quarto nível dele, entendeu? E fala para mim que tá disposto ali a, na verdade ele fez alguns testes comigo, depois eu conto para vocês, alguns testes ensinados pela Alice para ver de fato se eu era uma líder comprometida, certo? Capacidade eu tava com muito ruído. Eu acho que eles estavam duvidando da minha capacidade, né? 1 ano e 2 meses eu não tinha batido nada ainda, certo? Então, assim, capacidade eles estavam realmente questionando, mas ele queria ver meu nível de comprometimento. E ele me desafiou no 10 por 10. E eu comecei, assim, eu tava com sede de um acompanhamento, eu tava com sede de alguém ali. E eu comecei a executar o 10 por 10, que é basicamente o quê? Enviar para o seu upline e a sua linha descendente antes das 10 horas da manhã 5 atividades que geram renda, certo? 5 atividades. Vocês já aprenderam hoje quais são essas atividades que geram renda e vocês vão aprender cada vez mais. Algumas eu já dei uma pincelada hoje para vocês. Vocês vão entender o que são as atividades geradoras de renda. Então, antes das 10 da manhã, eu mando para minha linha descendente, para minha linha ascendente, 5 atividades que eu vou fazer naquele dia, que geram renda. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. E antes das 22 horas, eu faço o fechamento do meu dia. Eu dou check no que eu consegui executar naquele dia. Eu planejo, eu executo e presto conta. Gente, isso aqui salva uma organização. Isso aqui gera tração numa organização, gera movimento. Tem gente que eu tô falando de 10 por 10 desde 2021, falando, eu bati presidencial Diamond assim, e a pessoa não faz ainda. Por isso que você não é. Por isso não é. Por isso que não tá caindo 200 mil, 300 mil, 400, meio milhão de reais na sua conta. Porque você tá negligenciando algo fundamental para você avançar. Eu nunca vi ninguém avançar sem autorregulação, autorregular. E quando você faz isso, você imprime um movimento dentro da sua organização. Aí vocês vão falar assim para mim: ai, mas eu já tentei começar, mas a equipe desanima, a equipe para, porque você para também, porque você parou. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria direta com a Alice. Minha amiga, se eu não mandasse 10 por 10 para ela, ela nem me respondia. Nem me respondia. Ela falava para eu honrar o tempo dela.
Se eu não fizesse meu devocional, as atividades que eram propostas de manhã, antes de começar, ela nem me respondia. 3 dias, meu amigo, sem mandar o 10 por 10, tá fora. Tá fora. Algumas pessoas foram expulsas. Por quê? Porque é o mínimo de compromisso com o tempo dela, né? Uma Triple Diamond. Uma Triple Diamond que fatura mais de R$ 1 milhão mês. É bizarro, né? Mais de R$ 1 milhão por mês a mulher fatura. E pra você falar com ela, você criar uma mentoria dela, se você não tiver fazendo um 10 por 10, ela nem vai te responder. Eu tô falando pra vocês, eu bati Presidential Diamond assim, eu consolidei meu Presidential Diamond assim. Quando eu bati Presidential Diamond até o meu quarto nível, eu fazia 10 por 10. Os Platinums, os Silvers e os Elites. E um movimento lindo, lindo de 10 por 10. Tá negligenciando? Talvez seja por isso que você não seja, gente. Às vezes a facilidade do método confunde. Você negligencia coisas básicas que precisam ser feitas, e aí você se atola, você se vê em círculo, no mesmo lugar, não avança. Para de negligenciar o que eu tô falando pra vocês. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com a minha linha ascendente. Sabe o Rob, que tava quase pronto pra ir embora para os Estados Unidos, pra voltar, pra encerrar antes, né, de consolidar a renda dele residual, a liberdade financeira dele? O Rob, gente, começou o ano depois que ele conheceu a Alice. Em março, ele foi diamante. Eu fui a silver do diamond dele. Olha só o movimento. Fazendo 10 por 10. Eu fui a silver do diamante dele. E aí a Tamine, a Mariana e o Jader Amari bateram elites. Coloquei pra vocês. Vocês viram na semana passada. E eles faziam também. Tá aí, pode perguntar. Muitos, né, da old school, da velha guarda, todo mundo fez. Maiara, por que você não faz 10 por 10 mais? Porque eu já tenho resultado. Eu faço. Aqui, ó, eu comigo mesmo. Meus líderes novos têm que fazer também. Deles para baixo. Para baixo. Tô dando a ferramenta. Eu faço hoje? Não faço mais. Porque eu já fiz, eu já paguei meu preço. Você tem que pagar o seu. É chato mesmo. É chato às vezes você ficar lá, nossa, 10h30 da noite, não mandei meu 10 por 10. Aí você levanta da cama e vai lá, manda e vai dormir de novo. E aí você não dorme sem antes ter o seu próximo dia agendado, preparado seu 10 por 10 para mandar no seu grupo. Gente, isso aqui é hábito, você vai esquecer. Você vai esquecer. É assim, ó, você conversa com o seu líder. Se ele esquecer 3 dias seguidos, ah, não, tá de sacanagem, né? Esquecer um dia, esquece. Que você tá construindo um novo hábito. Agora eu tô esquecendo 3 dias seguidos. Não. Aí tá, procrastinando uma ferramenta de sucesso. Então, gente, 5 atividades que geram renda. Eu coloquei aqui pra você. Gente, ó, eu tirei print, ó. Olha só, 16 de fevereiro de 2021, esse foi um 10 por 10 meu. Olha só, gente, 1h24 da manhã para provar para vocês o horário que eu tava indo dormir. Isso aqui era um. Gente, 16 de fevereiro eu ia ser Presidential Diamond no próximo mês, eu não sabia. Eu não sabia que era o mês do meu Presidential Diamond. Tá aí, ó, gente. Eu mexendo no meu 10 por 10, 1h24 da manhã, o iPhone não mudou, não mexeu nisso aqui, não. Eu printei pra vocês verem a data. Printei pra vocês verem a data. Olá, ó, apresentação da oportunidade, 20 horas. Era assim, ó, inegociável. Quem aí? Responde aí pra mim. Fiquei 2 anos apresentando a oportunidade, 8 horas da noite. Quem fez parte dessa época? Eu vou até desbloquear aqui. Vamos ver se vocês estão comigo. Vamos ver se vocês estão comigo. Quem fez parte das minhas apresentações da oportunidade? As minhas apresentações da oportunidade, 8 horas da noite, segunda e quarta-feira. Eu apresentei por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu estava apresentando e imprimindo um ritmo na minha organização, ensinando eles a fazerem, ensinando eles a converterem. Gente, tem várias pessoas da velha guarda aqui, hein? Várias pessoas. Ótimo. Vai ter ainda, gente. Vai ter nessa edição uma apresentação da oportunidade feita por mim. Mas tá aqui. Tá aqui pra vocês, ó. O meu 10 por 10 nas vésperas de ser uma Presidential Diamond.
Tá lá, ó. Alinhamento com a equipe. Depois que eu terminava a apresentação da oportunidade, 20 horas, eu fazia alinhamento com a equipe, 21 horas. Depois eu tinha uma reunião com a Ruth, às 18, depois mais uma reunião, e depois alinhamento e incentivo de equipe. Aí nesse dia eu ainda, tudo. Eu precisava fazer reconhecimento, organizar todos os PDF dos kits, terminar de ler o livro Negócio Século XXI, começar a organizar mala, comprar acessório, comprar celular no aniversário da minha mãe, ligar para o Alan para conversar sobre o Rio. Ligar para Flávia Almeida. Pronto, se agenda e dá o check. Tá, faltou aqui, né? O dar o check desse print aqui. Mas é basicamente no final do dia eu ir lá e dar todos os checks e enviar para minha liderança. Ó, um exemplo aqui para vocês. Abril, 10x10, mentoria estratégica com Larissa, às 15 horas. Cadastro mais consultoria presencial com doutora Jéssica. Tudo isso são atividades que geram renda. Mentoria estratégica com Larissa, às 15, cadastro mais consultoria presencial, 1 hora de prospecção ativa, classe mais apresentação dos olhos às 18 horas, e nesse dia vender 5 colágenos. Isso aqui não existia colágeno nessa época ainda, tá bom? Isso aqui não é de agora, tá? Agora esse daqui, gente, esse daqui é real, tá? Ó, a Ana Carla aqui, ó. 30 de abril, gente, eu tinha acabado de bater Presidential Diamond. Depois eu vou mostrar pra vocês o recrutamento da Ana Carla. Eu enrolei a Ana Carla, enrolei pra fazer o follow-up das amostras, porque eu tava tão empolgada com o meu ranking de Presidential Diamond, mas tá lá, ó, um 10x10 real, que aconteceu. Dia 5 de abril, eu tinha batido Presidential Diamond em março, certo? Dia 5 de abril, estava agendado ensinar na Carlos as amostras, reformulação do Início Forte, lançamento do programa Início Forte às terças-feiras, às 19 horas, contato com Mary do Rio de Janeiro, apresentação da oportunidade às 20 horas, treinamento do Terra Forte às 21, reconhecimento, artes, live de reconhecimento. Dia 6 já estava ali, ó, fechar as artes de reconhecimento, treinar Início Forte 19, fechamento março. Terminar de fazer o fechamento do mês anterior. Gente, eu tinha acabado de bater presidencial Diamond e eu ainda tava fazendo meu 10x10. Tá aqui, 10x10 exemplos reais de 10x10. Deixa eu compartilhar algo com vocês que eu recebi de uma pessoa que eu admiro muito porque tem ritmo de construção e foi, para a gente fechar o acorde de hoje, foi nossa última Presidential Diamond, né? A única Presidential Diamond do ano de 2025, da Doter Brasil. Tá aqui, gente, o 10x10 da Camila Faria. Tá aqui, ó, ela me mandou ontem. Mandou ontem para mim. Eu pedi autorização dela para mostrar aqui no acorde, ela nem sabia que eu ia falar de 10x10 hoje. Mas tá ali, ó, ela acorda 4 horas da manhã. Galera de Cuiabá, o desafio é um pouco maior, né? Ela acorda, ela toma banho, ela faz devocional, depois, ó, ela entra no acorde com a tripla, depois do acorde com a tripla, ela já manda o 10x10 pra equipe dela. 6h05. 6h05 da manhã, ela já tá mandando 10x10. Gente, 10 da manhã, qualquer horário antes das 10. Mas o limite é 10 da manhã, tá bom? Depois ela vai pra academia, ela faz divulgação do evento dia 17, prospecção via Instagram, follow-up de cliente, depois ela vai pedalar, depois ela tem reunião presencial na Unicred, depois ela tem terapia, depois ela tem alinhamento estratégico com Vanessa, alinhamento equipe com Joana, e depois ainda ela tem uma apresentação online com o Henrique até 21 horas. Ou seja, ela tá dormindo depois das 20, até organizar tudo, né? Depois por volta das 10 da noite, no outro dia, 4 horas da manhã, ela tem que estar em pé. Tá aqui, ó, gente, uma Presidential Diamond que faz 10x10. Por que você não tá fazendo ainda? Por que você não começou a fazer ainda? Mayara, eu não tô fazendo ainda porque é a primeira vez que eu tenho acesso ao 10x10. Ótimo. Coloca em prática. Coloca em prática. Isso é hábito de pessoas bem-sucedidas. Não negligencia o método porque parece ser simples. Faça o que precisa ser feito. Todo mundo teve acesso aqui hoje. Agora vocês vão aprender cada vez mais o que que são as atividades geradoras de renda. O que que gera renda precisa estar alinhado, listado antes das 10 horas da manhã. Eu mando para minha linha ascendente e minha linha descendente. Antes das 10 da noite, eu dou um check nessas atividades. Mando para minha linha ascendente e descendente, de segunda a sexta. Segunda a sexta, segunda a sexta. Mas até quando que eu vou fazer isso? Até você consolidar o resultado que você almeja. Consolidar. Mayara, meu foco é ser um platino consolidado. Eu quero ser um platino consolidado, eu quero ser um diamante consolidado. Ótimo, você vai fazer até lá.
até você consolidar. Eu mostrei pra vocês que eu fiz, que pessoas bem-sucedidas fazem. Olha a sua trajetória. Pra quem já teve acesso, pra quem não aguenta mais ver eu falar sobre isso e ainda não começou e não tem o resultado ainda, talvez esteja na hora de você parar de procrastinar algo que dá resultado e acontece. Mayara, meu time não está fazendo. Começa por você. Quando você sentar, gente, isso é método de duplicação também. Quando você sentar com um líder novo, você vai falar para ele: eu preciso ter acesso aos seus 10 por 10, às 5 atividades diárias todos os dias. Não é que eu tô te querendo te cobrar, eu tô querendo te ensinar a fazer esse negócio. Tô querendo te ajudar a construir uma rotina que você não tem ainda. Eu tô te ajudando a construir uma rotina. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Espero que sim. 10 por 10 consolidado. Gente, a partir de hoje. E aí, sabe o que que é legal? Porque da sua agenda você extrai o seu 10 por 10. Se você tem uma agenda muito bem definida, é muito simples. Tira as 5 atividades ali, manda para sua linha ascendente e descendente. Se você tem uma agenda, tá tudo fácil. Agora, se você até hoje não definiu uma agenda e ainda tá perdido, talvez vai ser um pouco mais complicado. Mas se você tiver uma agenda definida, é muito simples. Tirar 5 atividades que geram renda ali, mandar para sua linha ascendente e sua linha descendente, tá bom? Antes das 10, das 10 horas da manhã e antes das 10 horas da noite, dá um check ali, tá bom? Lembre-se, cada check é um voto no futuro que você deseja viver. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.